STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu pela legitimidade do reajuste da mensalidade do plano de saúde por mudança de faixa etária do segurado. Nós vamos entender o que é isso. Para tanto, nós convidamos aqui a doutora Ana Paula Souza Cury, que gentilmente está aqui conosco. Ana, boa noite, obrigado pela gentileza. Muito prazer. Ana, como é que funciona essa história? Eu, então, vou pagar um preço desgramado. Você imagina que se for nessa idade, eu estou perdido. Não. O que acontece? O STJ ele decidiu pela legitimidade dessa mudança na faixa etária, mas a gente tem 10 faixas etárias hoje. 10 faixas? Então, até 59 anos é permitida a mudança, depois disso não. Até 59 anos? Até 59. Sei. Quer dizer que na medida que você vai passando pelas idades, então o plano de saúde pode aumentar. Isso. Agora, ele pode aumentar só pela faixa etária? Ou ele pode alegar, por exemplo, que os custos dele subiu, o chamado custo médico? Agora ficou mais cara a consulta médica, ficou mais cara a radiografia. Pode ou não? São dois tipos hoje de reajuste que a gente tem. O anual, que ele inclui essa oscilação de preços, ele vai dizer que teve problemas na sinistralidade, aumento dos custos dos médicos, e então é reajustado no preço anual. E tem o reajuste por idade, que aí vai ser conforme a mudança da faixa etária do segurado, vai aumentando o preço. Tá certo. Ele vai sendo reajustado, mas até o limite então dos 59 anos. A partir dos 59 anos, ele vai ser reajustado só pela inflação dos serviços médicos. Ele não vai ser não mais pela idade. Não mais Porque pela antes idade. era possível, não? Antes era possível. Ele podia ser reajustado até os 70 anos. E aí os preços ficaram abusivos. Era difícil para o aposentado, para o idoso, fazer a manutenção do plano de saúde e se entendeu que era uma forma discriminatória com os idosos, uma forma até de expulsar eles do plano, porque os planos de saúde dizem que hoje os idosos são os que mais custam para o plano de saúde. Então, os aumentos eram muito grandes a partir dos 59 anos. E aí, a partir do Estatuto do Idoso e dessas legislações mais protetivas, se fixou os 59 anos como data máxima para o reajuste. Agora, Ana, como é que uma pessoa faz, então, pessoa que tiver idade, no caso, né? Para saber se os últimos reajustes que ela recebeu está dentro dessa legislação? Então... Vale a partir de quando, só para ter ideia? Desde quando está valendo essas 10 idades que você citou? Então, essas 10 idades foram a partir de 2003, que teve a resolução 63 da ANS. Então, a partir daí, eles fixaram essas 10 faixas etárias e fixaram valores. E o plano de saúde, às vezes, obedece, às vezes não, esse percentual fixado. Sim. A pessoa, então, tem que fazer um levantamento, é isso? Tem que fazer o levantamento. Se, porventura, ela achar que pagou a mais, aonde que ela reclama? Então, ela tenta conversar com o serviço de atendimento do plano de saúde e procura um advogado. Pode procurar o juizado especial civil e aí o pessoal vai ajudar e orientar o que... Sim, aí ela vai ter que recorrer, então, à justiça, e caso a empresa não restitua, exato, ela vai ter que recorrer à justiça para poder receber de volta o que ela pagou a maior. Sim. O que acontece hoje? O que a gente tem visto? Que os planos, a ANS fixa um valor e os planos não estão respeitando esses valores, estão cobrando a maior. Quando a pessoa recebe a fatura mensal, parece que está tudo bem. Depois, na somatória, vê que realmente está a mais e aí tem que procurar um advogado, um especialista para fazer o cálculo e aí ingressar com a ação. Se o Poder Judiciário entender que esse aumento foi abusivo, ele vai ser anulado, esse aumento vai ser anulado e vão ser restituídas o quanto. Quando ela devolve, ela é obrigada a devolver em dobro ou não? Então... Como, por exemplo, uma conta de luz foi cobrada a mais... Pelo Código de Defesa do Consumidor, tem um artigo que diz que se foi cobrado a maior e com dolo, deveria ser devolvido em dobro. Mas é difícil a gente ver condenação do Poder Judiciário mandando devolver em dobro. Sei. Porque se a pessoa conseguir recuperar, eu suponho que ela deve recuperar com a correção, né? Exato, porque tem a inflação do período. Monetária e com os juros. Entendo. Quer dizer, essa é uma forma, então, da pessoa se proteger. Exato. Agora, vale para todos os planos de saúde ou vale para alguns, mas não vale para aqueles chamados de top? Não, vale para os planos de saúde individuais e familiares, são para esses. Os coletivos têm outra regra. Os coletivos são aqueles que as empresas... Isso. Eles têm outra regra? Eles já recebem, a empresa já recebe tudo... No contrato? Exato. Já é pré-fabricado o contrato, então ele já recebe. Os reajustes vão incidir em tais datas,
a questão da sinistralidade, eles mais ou menos já têm uma conta prevista para aquele grupo e a puridade eles já deixam fixados. A gente só tem que ver, sempre observar se ele vai seguir aquele patamar fixado pela ANS. Entende? Isso em relação, então, às empresas. Exato. Porque agora também tem muita empresa, pequenas empresas, que a gente chama de PJs, né? Formada por 2, 3 pessoas que também adquirem planos de saúde, não é Sim. isso? Eles adquirem na forma Do contrato plano corporativo. do plano corporativo, mas ele não deixa de ser um plano coletivo, ele não se aplicam as regras dos planos individuais. Agora, imagina uma empresa muito grande, ela tem seus funcionários todos no plano de saúde. Certo. Não é? Quem paga o plano de saúde é a empresa, não o funcionário. Depende da forma como foi contratado e como foi ajustado. A empresa pode pagar a maior parte, o funcionário pode pagar só determinados exames, ou eles podem combinar que um paga 50%, o outro paga mais 50%. Realmente depende da empresa e a forma como ela Agora, definiu. se ele for demitido, o que acontece? Ele perde imediatamente o plano de saúde? Não é possível manter o plano de saúde, é possível ele aderir, ele avisa ao empregador e ao plano de saúde que ele tem um interesse na manutenção e aí ele custeia. E ele consegue também manter os seus beneficiários. Sei, mas eu digo, ele paga o mesmo preço que vinha pagando antes ou aumenta muito? Depende. Porque antes a empresa pagava uma parte, ele pagava outra. Depende da faixa etária que ele está, dos reajustes que aconteceram, mas normalmente o plano vai continuar. Pode acontecer dele aderir a um pacote mais barato e reduzir os custos, mas a ideia é que continue o valor que a empresa estava custeando e ele vai passar a custear agora. Entendo. Agora, não há caso, por exemplo, que quando ele não paga nada, quem paga a empresa, quando ele é demitido, ele já perde o plano de saúde. Então, depende da forma da demissão. Porque aí o plano diz, não, você não pagava, então, eu não tenho nada com você, eu tinha com a empresa lá. É que se ele foi demitido é diferente, teve uma quebra no contrato e não tem mais essa questão dele poder ter direito ao plano. Mas agora, se ele saiu da empresa, ele pediu demissão ou... Aí tudo bem. Aí ele não teria o direito de... Aí ele não teria o direito. Não teria o direito. A não ser que, às vezes, pode ser uma liberalidade da empresa, não pode? Exato, pode ser. Na hora da demissão, de contratar uma opção de coisa, e olha, sei lá, nós vamos lhe dar 3 meses de plano de saúde, vamos dar 6 meses, como algumas outras empresas. Tem empresa que está até 1 ano de plano de saúde. E aí, depois, ele pode optar por continuar ou não, mantendo o plano de saúde. Tem algum site que você dá para a gente olhar ou não? Então, eu comentei que vale a pena dar uma olhadinha na resolução 63 da ANS, porque ali diz as regras do aumento do plano de saúde por idade, da mensalidade por idade. É importante o consumidor estar atento ali e olhar para ver se o plano dele está seguindo essas regras que estão nessa resolução. Tá, o site, nós já colocamos lá, mas eu queria só que você repetisse o site. É o www.ans.gov.br, componente/legislação. Tá, é esse aí, então, que as pessoas tiverem dúvida, vão se esclarecer lá. Importante. Ana, fica mais um pouquinho aqui com a gente, por favor. A advogada, doutora Ana Paula Souza Cury, gentilmente aqui conosco. Ana, voltando então a dar um pouco mais de informação para as pessoas em relação aos planos de saúde, queria te perguntar o seguinte. Esses conflitos, eles diminuíram, aumentaram, se estabilizaram? Porque eu me lembrei aí que nós chegamos a ter 43 milhões de pessoas, quase 40% da população, não, acho que mais de 20% da população do país, o país são 200, 20 e pouco por cento. Eu vejo hoje que até são poucos, por mais que as operadoras de plano de saúde passem dados que são várias ações, eu acho que hoje até são poucos, porque o consumidor é tímido e ele tem medo de ir à justiça. Ele fica inseguro na hora de procurar um reajuste, de procurar um reembolso. Então, eu acho que a movimentação hoje do consumidor ainda é tímida. Ainda é tímida? Ainda é tímida. Não vou deixar para lá, vou ter que brigar na justiça, eles são muito fortes. E demora, tem um departamento jurídico. Se preocupam com a questão da demora. Então, acabam desistindo, acabam se vendo até desestimulados, imaginando que não vai dar certo a ação. Quando é o contrário, hoje o Poder Judiciário ele é protetivo, ele se preocupa com o consumidor e ele observa, no caso concreto, se teve abuso naquele reajuste, se a pessoa faz jus àquele reembolso. Então, o consumidor tem que perder essa timidez, tem que perder esse medo. E ir lá defender os seus direitos. Ou no plano de saúde, ou em qualquer outra coisa. Exato. Ana, muito obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. Tá legal, obrigada.